Olá, alunos, vamos para mais uma questão de concurso público. Estou aqui com a nossa querida banca FGV, que aplicou essa questão para os candidatos a técnico de nível superior, né? Secretaria de Segurança Pública do Amazonas no ano de 2022, que é o ano anterior a este que estou gravando esse vídeo. Estamos no início de 2023 e essa questão é bem recente. Sobre os dois conjuntos A e B, sabe-se que a união de A e B tem 130 elementos. Simbolicamente, matematicamente falando, quando ele fala de união, podemos representar por símbolos, né? A união B, né? Isso aqui é o símbolo que indica união. União. A união desses elementos é igual a 130, né? Ou seja, a união desses dois conjuntos, eles formam ali 130 elementos. Tudo bem, 130 elementos. Prosseguindo o raciocínio. A diferença B menos A, a diferença do conjunto B menos A, tem 50 elementos. O que isso quer dizer? O que essa diferença quer dizer? Vamos lá. Quando simbolicamente temos um conjunto B menos um conjunto A, e ele diz que ali, no nosso caso, é de 50 elementos, ele quer dizer que esses 50 elementos estão somente dentro do conjunto B. Somente dentro dele. Quando simbolicamente tem o conjunto B menos A, simbolicamente, né, interpretando esses 50 elementos, está somente dentro do conjunto B. Somente, tudo bem? Prosseguindo o raciocínio. Ele fala o seguinte também. A diferença de A menos B tem 60 elementos. O que ele quer dizer? A diferença de A menos B tem 60 elementos. O que ele quer dizer, assim como ele disse anteriormente, esses 60 elementos estão somente dentro do conjunto A. Tudo bem? Agora prosseguindo o raciocínio. Sendo x o número de elementos de A, né, então sendo aqui, trazendo para a nossa briga, sendo x o número de elementos de A, sendo y o número de elementos de B, qual o valor de x mais y? Aí deu as alternativas ali. Bom, pessoal, isso aqui com calma vamos resolver. Teoria de conjuntos, vamos lá. A união desses elementos, a união de todos os elementos que estão em A com os elementos que estão em B, dá 130 elementos. A união desses dois conjuntos de 130 elementos. A diferença, né? B menos A, temos ali 50. E A menos B, temos ali 60. Ok. Se formos somar esses elementos aqui, vamos encontrar o valor o quê? O valor 110. 110 elementos. Mas lembra que eu falei que os 50 elementos estão somente dentro do conjunto B e esses 60 elementos estão somente dentro do conjunto A? E, né, se você pegar esses 130 elementos aqui, 130 elementos que temos na união, e subtrair dos 110, vai sobrar ali apenas ali 20 elementos. De onde vem esses 20 elementos? Se você fosse responder essa questão, com certeza você somaria 50 mais 60 e chegaria no valor 110, erradamente. E engraçado que na alternativa, tem uma alternativa aqui com o valor 110. Íamos nos dar mal feio, né? Pessoal, esses 20 elementos que não está nem na diferença dos conjuntos e nem que não está na diferença dos conjuntos, esses elementos eles estão representados graficamente dessa forma. Vamos imaginar que esse aqui é o conjunto A e vamos imaginar aqui que esse é o conjunto B. Nesse conjunto A já sabemos ali, o conjunto A
já sabemos que ele comporta ali 60 elementos. Aqui tem 60 elementos. No conjunto B, já sabemos que ele comporta ali 50 elementos. Agora, esses 20 elementos que sobram da diferença da união com a diferença de cada um, esses 20 elementos são os elementos que estão aqui, ó, são mestiços. Eles estão tanto no país A quanto no país B. Tem dupla nacionalidade, vamos dizer assim. Né? Então, se você quer somar esses dois números, onde x representa os elementos de A e o y representa os elementos de B, você não pode esquecer de somar esses elementos aqui que são mestiços, que são justamente esses 20 elementos que estão na diferença da união com a diferença de cada um. Né? Por exemplo, se x é igual a A, né, e y é os elementos que estão em B, eu precisar somar esses números, eu vou precisar colocar o valor 50, né, mais 20, e depois pegar o valor 50 mais 20, o x, x é A, beleza. E depois pegar o y, que é 60, mais 20. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 70, né? Que é esse 70 é justamente já somando com os mestiços que estão tanto no país A quanto no país B. E 60 mais 20 é 80. Agora resta somar esses dois, temos 0. E 7 mais 7 é 14 e 1 15. Então temos 150 elementos. O total de pessoas, tanto no conjunto A, somando com as pessoas que estão no conjunto B, somando com o que chamamos de intersecção, ou seja, aqui ó, simbolicamente intersecção de A com B, é justamente igual os 20 elementos, né? Agora, se eu quero saber a soma de cada um, claro que eu tenho que incluir esses caras, que eles fazem parte dos dois mundos. Essa é a resposta correta da nossa afirmativa de hoje, letra E, tudo bem? Teoria de conjuntos, não muito difícil, mas você poderia se embaralhar, você poderia cometer esse erro aqui, ó. Vou até deixar aqui erro, tá? E você poderia ficar aí com menos um ponto na sua prova. Espero ter ajudado, espero ter contribuído com seus estudos e espero encontrar vocês na próxima aula.